Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Ana Caroline, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que foi tratado na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre números de oxidação. Já nessa aula, nós vamos falar um pouquinho de potenciais de oxidação e redução. Assim como na última aula, nós vamos tratar alguns termos que foi trabalhado anteriormente, como os termos de oxidação e redução. Ao decorrer da aula, eu vou relembrar algum desses conceitos. E você que não assistiu, né, a nossa aula anterior, você pode acessar o site lá da SEMEAC e assistir novamente para facilitar mais ainda o conhecimento de vocês. Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa saber que o potencial de oxidação e redução é um conceito fundamental na química. Então, são termos bastante trabalhados na química, principalmente na parte aí de eletroquímica, né? Descrevendo a tendência de uma espécie química de ganhar ou perder elétrons. Então, todas as reações químicas, as reações de redox, reações de oxirredução, na verdade, são reações químicas onde vai haver ali quem vai perder e quem vai ganhar elétrons. Por isso que vai acontecer o processo de oxidação e redução. É uma ferramenta poderosa para prever a espontaneidade de reações e compreender o comportamento de diferentes substâncias em sistemas químicos. O potencial de oxidação e redução, também conhecido como potencial de eletrodo, ele mede a tendência relativa de uma espécie química dela sofrer oxidação ou redução. Esse potencial, ele vai ser expresso, tá? Todas as vezes que eu estiver falando em potencial de oxidação e redução, ele vai ser medido em volts. E ele é medido em relação a um eletrodo de referência. Então, eu vou ter ali uma base, uma referência, que essa minha referência nada mais é do que o eletrodo de hidrogênio. Então, através desse eletrodo de hidrogênio, eu vou ter todos os outros potenciais dos outros átomos e compostos. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa relembrar alguns termos importantes. Quando a gente estiver falando de capacidade de ceder elétrons, eu estou falando ali de um processo de oxidação. Então, oxidação é o processo de ceder, ou seja, perder elétrons. Já o potencial de redução, não se engane com o termo, redução, na verdade, ele irá ganhar elétrons. Aí eu coloquei para vocês uma tabela periódica, porque quase em todas as aulas eu falo muito desse assunto, que é a parte de eletronegatividade. Você precisa muito bem conhecer a parte de eletronegatividade na tabela periódica, porque é através da eletronegatividade que você vai saber quais são os átomos que têm a maior tendência de oxidar e os átomos que têm a maior tendência de reduzir. Os elementos que estão do lado direito da nossa tabela periódica são aqueles elementos que têm a maior capacidade de receber elétrons. Então, esses elementos químicos, eles vão, na maioria das vezes, né, quase em todos os casos, eles vão sofrer o processo de redução. Já ao lado mais esquerdo da nossa tabela periódica, mais voltado para o grupo 1 da nossa tabela periódica, ele vai ter a maior capacidade de ceder, de perder esses elétrons, então ele vai sofrer o processo de oxidação nas reações químicas. Então, relembrou isso, um ponto bem importante. Vamos aqui relembrar outros conceitos. Quando eu tenho metais, lá do grupo número 1, lá na parte de ligações iônicas, eu tratei isso muito bem. Os elementos que estão no grupo 1 da nossa tabela periódica, eles vão perder um elétron. Então, eles vão ficar com carga positiva. Os elementos do grupo 2, eles vão carregar ali uma carga mais 2,
Porque os elementos, os metais que estão lá no grupo de número 2, eles vão perder elétrons. Aí nós vamos pular do grupo 2 para o grupo 13 da nossa tabela periódica. Os elementos que estão lá no grupo 13 da nossa tabela periódica, eles possuem 3 elétrons na sua camada de valência. Então, como eles estão muito longe de ganhar 5 elétrons, é mais fácil eles perderem 3 elétrons. Então, os elementos do grupo 13, quando falarmos de número de oxidação, potencial, também eles vão ficar com carga mais 3. Aí na tela alguns exemplos para vocês. Agora, nós vamos lá para os grupos dos não metais, que são os grupos que estão ali mais do lado direito da nossa tabela periódica. Lá como exemplo dos não metais, eu tenho os elementos do grupo 15, 16 e 17. Os elementos que estão no grupo 15, eles possuem 5 elétrons na sua camada de valência, então eles precisam receber mais 3 elétrons. Então, eles vão receber ali um NOx, né, um potencial, menos 3. NOx menos 3, porque eles precisam ganhar. Os elementos do grupo 16, eles possuem 6 elétrons na sua camada de valência, então eles precisam receber mais 2 elétrons, eles vão ficar com carga negativa, menos 2. E por fim, lá o grupo dos halogênios, o grupo 17 da nossa tabela periódica, eles possuem 7 elétrons na sua camada de valência e eles precisam receber apenas um único elétron. Então, eles vão ficar com o número de oxidação, o seu NOx, igual a menos 1. E coloquei na tela para vocês algum desses exemplos. Flúor, menos 1, oxigênio, menos 2, nitrogênio, menos 3. Alguma dúvida aqui dos alunos bem recorrente é em relação à carga, tá? Não é errado você colocar 1 e um negativo, ou colocar o negativo primeiro e 1 em seguida. Das duas formas vai estar corretamente. Não se preocupe em relação à sua escrita, tá? Continuando aqui, então, oxidação vai ser o aumento do NOx através da perda de elétrons. Já a redução é a diminuição do NOx através do ganho de elétrons. A redução ganha, a oxidação perde, porém, quando a gente observa nas reações os números de oxidação, a gente precisa relembrar que a redução ela está ganhando, porém, o seu número de NOx ele vai diminuir, tá? Como assim? Ele partiu do NOx número 4 para o NOx número 2. Observou aí que houve uma redução do NOx, tá? Então, fique bem atento a isso. Coloquei aqui para vocês uma reação química que está acontecendo entre o ferro e o cobre. Do lado dos reagentes, o que são os reagentes? Os reagentes são aqueles compostos que vão estar antes da seta de uma reação química. Todos os compostos que estão presentes depois da seta numa reação química, eles são chamados de produtos. Primeiro passo, uma reação química, sempre os reagentes, eles vão se transformar em produtos novos, mas com os mesmos átomos, os mesmos elementos químicos trabalhados desde o início, tá? Quando você observa aqui e lembra das regras trabalhadas anteriormente, fica bem mais fácil de observar quem está oxidando e quem está reduzindo. Primeiro passo aqui, vamos analisar o ferro como reagente. O ferro, ele não está ligado com nenhum outro átomo, ou seja, tratamos aí de uma substância simples, formado simplesmente por um único átomo. Lá na regra de número 1 e número 2,
A regra de número 1 dizia que se a gente estiver tratando de uma substância simples e ela não foi única, o seu NOx sempre vai ser igual a 0. Diferente, né? Se eu estiver tratando de um íon, ele vai ser igual à sua carga. Observou a reação química, não possui nenhuma carga, o NOx do ferro vai ser igual a 0, de acordo com a regra de número 1. Vou observar aqui o outro reagente. Nós estamos tratando do íon cobre mais 2. Tá vendo que o cobre, esse reagente, ele já carrega consigo uma carga positiva 2? Aí, de acordo com a regra, ficou bem fácil, né? O NOx dele vai ser a própria carga. Então, ele não vai possuir NOx igual a 0. O cobre, nessa reação química, ele vai receber o NOx igual a mais 2. Agora, vamos observar o outro lado da reação química, o lado dos produtos. Nós temos agora um íon ferro. Antes, nós não tínhamos um íon. Agora, nós temos um íon ferro igual a carga mais 2. Se ele é um íon ferro, o NOx dele vai ser igual à sua própria carga. Ou seja, esse íon ferro, vai receber carga igual a mais 2. Diferente do cobre, que antes ele era o íon, agora ele não é mais o íon, ele vai receber NOx igual a 0. Vamos observar então aqui o que aconteceu. Primeiro passo aqui, na reação química, vamos observar o que aconteceu com o ferro. Antes ele era simplesmente um composto formado por ferro. Depois ele passou a ser um íon ferro mais 2. O que aconteceu lá na sua escalinha? Ele era 0 e passou a ser mais 2. Concorda comigo que de 0 para mais 2 houve um aumento do número de NOx? Se houve um aumento do número de NOx, de acordo com o nosso esqueminha, nossa tabelinha acima da reação, o ferro vai sofrer a oxidação, porque ele aumentou o número de NOx e ele perdeu elétrons. Agora vamos observar o próximo. Nós temos aqui o íon cobre mais 2. Ele passou de íon e se tornou simplesmente o cobre. O que aconteceu? Ele era mais 2, lá no nosso esqueminha. Eu tenho 0 no centro. De um lado, né, do meu lado aqui esquerdo, eu tenho os números positivos. E do meu lado aqui direito, eu tenho os números negativos. Ele partiu de mais 2 e foi para 0. Concorda comigo que houve uma diminuição do número de NOx? Então, o cobre, na verdade, ele sofreu redução, porque aconteceu aí a diminuição do NOx e ele ganhou elétrons. Então, aconteceu aí nessa parte da reação química uma redução. E aqui, para vocês, bem no cantinho da tela, eu coloquei as reações de semi-reação. O que é semi-reação? É eu dividir essa reação química completa em partes, onde vai acontecer somente a redução e onde vai acontecer somente a oxidação. Lembrando que as reações, elas só são completas, na verdade, quando acontecem os dois processos. Assim como a gente acabou de analisar a reação química. Na reação química central, aconteceu as duas coisas. Aconteceu a oxidação e a redução. Só para melhorar a nossa forma de ver essa reação, eu dividi em semi-reações para acontecer como é que acontece os processos mais definidos, mais simples de ser identificados. Então, no primeiro passo aqui, ó, se você observar, o ferro ele se transformou em ioferro e ele perdeu 2 elétrons. Por isso que nessa semi-reação eu acrescentei o 2 e o elétron do lado dos produtos. Isso quer dizer que ele perdeu. Se eu tivesse colocado os elétrons do lado dos reagentes,
isso estaria aí trazendo uma informação que, na verdade, ele ganhou elétrons, mas não foi o que aconteceu aqui, ele perdeu. Diferente aqui na parte de baixo, quando eu analiso essa semi-reação com o cobre, 2 elétrons ele está do lado dos reagentes. De acordo com a nossa análise lá da nossa reação completa, ele ganhou elétrons. Então, ó, potencial de redução, como eu falei para vocês, já existe uma tabela, essa tabela é bem grande, eu coloquei somente uma parte dessa tabela de potencial, onde vai mostrar já as reações completas e os seus valores de potenciais em volts. Aí, como é que eu vou identificar se esse potencial está me dando redução ou oxidação? Nessa tabela fica bem mais simples, porque do lado das reações químicas, eu já coloquei que vai possuir valores de potencial de redução. Mas se ele não estivesse me falando, está acontecendo redução, como é que eu iria saber? Analisando as semi-reações. Observem que aqui, ó, no primeiro exemplo, eu tenho o íon Ag+, e do lado dele, do lado dos reagentes, eu tenho um elétron. Se esse elétron ele está do lado dos reagentes, a semi-reação está querendo me dizer que ele vai ganhar. E toda vez que ele ganha elétrons, lembrem que são reações, né, um processo de redução. Se ele estivesse perdendo, seria um processo de oxidação. Então, ficaria bem fácil para vocês essa dica, tá? Então, aqui eu tenho 4 reações, semi-reações, e ao lado eu tenho os valores de potencial, ó, mais 0,8, mais 0,34 e assim por diante. Agora vamos analisar uma questão do Enem 2019, a prova amarela, questão 94. Então a gente vai analisar esses potenciais, tá? Vai dizer assim: para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, o famoso, né, NaOH, e outra espécie química pulverizada. Então, no enunciado da questão, ele já vai dizer que para a gente desentupir, né, esgotos, a gente utiliza hidróxido de sódio, que ele é um reagente, né, um composto bastante utilizado aí nessa parte de tubulações, porque ele reage muito bem com a gordura, transformando essa gordura aí em outra espécie química. E além desse hidróxido de sódio, também é utilizado uma outra espécie química que aqui não foi citada, tá? Quando ela é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere o potencial padrão de redução. Então, ele colocou aqui para vocês a tabelinha e ele já deixou bem claro que essa tabelinha é de acordo com o padrão de redução, tá? Redução é aquele que vai ganhar. Uma informação bem importante que aqui o texto ele está me informando é nessa parte onde diz que vai acontecer uma reação que vai liberar gás hidrogênio. O que é o gás hidrogênio? É o H2. Uma informação importante. Tem que liberar H2. Analisando a nossa tabelinha, só existe uma reação química aqui que vai liberar H2, que é justamente a nossa primeira reação. Então, é obrigatório a primeira reação participar aí da nossa análise. A nossa primeira reação vai ter aí um potencial de menos 0,83. Então, ela vai ser a nossa redução. Se eu preciso de uma outra reação, é necessário ter uma reação oposta, a reação de oxidação. Para ter uma maior eficiência aí no nosso cálculo, se eu já tenho redução, a oxidação precisa ser um valor bem maior do que a redução. Observando aqui a tabela,
O que vai ter, a reação que vai ter número maior em relação à primeira reação seria a penúltima e a última reação, com menos 2,33 e menos 0,82. Se é um processo de oxidação, tem que ser um processo oposto. Então, tudo que é produto vai virar reagente, tudo que é reagente vai virar produto, e os valores que estiverem com carga negativa vai se tornar positivo. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar a nossa penúltima, que é a maior de todas, né? Menos 2,33. Como eu falei, a gente vai transformar essa reação oposta, porque agora é oxidação, não é redução. Então, vai ficar com carga positiva. Então, a alternativa correta aqui seria a substância, a reação química que está trabalhando com alumínio. A alternativa correta, a alternativa A. E isso só analisando os potenciais de oxidação e redução. Espero muito que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo, tá? Que você tenha anotado em casa todas as informações super importantes. É um tema bem recorrente que cai bastante nas questões do Enem, que você venha realmente se preparar. Se tiver alguma dúvida, que você volte novamente ao vídeo, reveja quantas vezes for necessário para um bom conhecimento. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.